Bom dia, quinto ano! Que saudade que eu estou sentindo de vocês. Gostaria muito que estivéssemos bem pertinho dentro da sala de aula, mas infelizmente não é possível. Pelo menos agora a gente consegue matar um pouquinho dessa saudade, pois voltamos a nos comunicar, a conversar quase todos os dias, não é verdade? Vamos lá? Hoje a nossa aula será de geometria. A geometria possui elementos primitivos. O que é isso? São os primeiros elementos que a gente estuda dentro da geometria. São 3: ponto, reta e plano. O que seria um ponto? Ponto, vejam só, é como se fosse uma marcaçãozinha que a gente faz com lápis em uma folha de caderno. Podemos também pensar em ponto como uma estrela vista lá do céu. Ela não parece um pontinho? Quando duas linhas se cruzam em um local, o local em que elas se encontram forma um ponto também. Entenderam? Reta. O que seria reta? Reta a gente pode entender como uma linha. Vejam só, um fio. Um fio é uma reta. E plano? Plano é uma região. Por exemplo, uma folha de caderno. Uma folha de caderno não é uma região? O chão de uma sala, de um quarto, não é uma região? Então, também é um plano. Uma parede não é uma região? Também é um plano. A gente pode entender plano, então, como uma região, ok? Em geometria, nós temos 2 tipos de figuras. As figuras planas, que são aquelas que têm apenas uma parte, só a parte da frente. Por exemplo, um retângulo, um triângulo, um quadrado. Vejam só, outro triângulo com um formato um pouquinho diferente. Figuras planas são aquelas que têm apenas uma parte, a parte da frente. Já figuras não planas são aquelas que têm várias partes, a parte da frente, a parte de trás, em cima, embaixo, do lado, do outro. Por exemplo, um cubo, um cilindro. Um cilindro lembra pra gente o quê? Um copo. E um copo, ele não tem a parte da frente, a parte de trás, o lado, o outro lado, em cima, embaixo. Então, é uma figura não plana. Ó, um paralelepípedo, que é como se fosse uma caixa de sapato, um cone, que é como se fosse um chapéu de aniversário. São figuras não planas. Meninos, agora, a tia Adriana quer que vocês peguem a apostila 3 e abram na página 122. Pausa o vídeo, lê o exercício 2, depois volta no vídeo que eu vou explicar ele. A tia Adriana quer que a gente trabalhe assim a partir de agora. Eu mostro qual a página, qual o exercício, vocês pausam o vídeo, lê o exercício e volta para ouvir a explicação. No final da explicação, vocês fazem o exercício e continua ou para a próxima explicação ou para o próximo exercício que eu vou passar, combinado? Vejam só, pausa o vídeo aí então, leiam e voltem aqui para a explicação. Neste exercício, ele traz a imagem de um campo de futebol de mesa. Vocês já leram, vocês já viram isso. Também conhecido como futebol de botão. E pergunta assim: esta marcaçãozinha aqui do centro, ela nos lembra um ponto, uma reta ou um plano? Vocês vão marcar o que vocês acham que é o correto. Esta linha da lateral do gol, né? Da lateral do campo, na verdade, ela nos lembra um ponto, uma reta ou um plano? Marquem o que vocês acham correto. Os botões que representam os jogadores. Para quem não conhece, esses botões parecem uma tampinha, né? Como se fosse uma tampinha de garrafa. Eles
Eles representam uma figura plana ou não plana? O campo, em geral, ele nos lembra um ponto, uma reta ou um plano? Vocês vão resolver este exercício. E agora, eu quero que vocês vão para a página 123, exercício 4. Pausa o vídeo, lê e volta para a explicação. Neste exercício, ele nos diz que as retas têm 3 posições: horizontal, deitada, vertical, em pé, inclinada, tanto para lá quanto para cá. E ele dá nome nessas retas. Essa reta, ele deu nome de A, esta de B, essa de C e esta de D. E o Fábio fez aqui um desenho. Neste desenho, ele usou quatro retas. A R, que é esta, a S, que é esta, a T e a U. E 4 pontos. Este que é o A, o B, o C e o D. Viram só? Vocês vão analisar cada uma dessas alternativas e vão marcar aquela, uma só, que vocês acham que é a verdadeira. Vejam só, por exemplo, a A. Na A, diz o seguinte, que as retas R e S são verticais, ó. R, esta, S. Elas são verticais? Vocês vão ver se é verdadeiro ou falso. E diz ainda que o ponto D, ele é formado pelo cruzamento das retas R e S. O ponto D é este. Ele é formado pelo cruzamento das retas R e qual que é a outra? Essa aqui é a reta S ou é a reta U? Vocês vão analisar e marcar qual alternativa que é a verdadeira. Combinado? Meninos, agora nós vamos estudar as posições de 2 ou mais retas. 2 ou mais retas podem ser paralelas. Quando isso vai acontecer? Quando as 2 retas não se encontrarem, não se cruzarem. Por exemplo, eu faço assim com o braço, uma reta. Faço assim com o meu outro braço, outra reta. Elas se cruzaram? Não. Se elas não se cruzaram, elas são paralelas. Outro exemplo é o da faixa de pedestre. Vejam só, esta reta não se encontra com esta, que não se encontra com essa, que não se encontra com esta e assim por diante. Então, são retas paralelas. Retas paralelas são aquelas que não se cruzam. Nós temos também as retas concorrentes. Já as retas concorrentes são aquelas que se cruzam. Por exemplo, eu faço assim com o meu braço e faço assim com o outro. Eles não se cruzaram? Então, eles são concorrentes. Outro exemplo é o sinalzinho de vezes, né, da multiplicação. Esta reta se cruzou com esta. Então, são retas concorrentes. Nós temos ainda as retas perpendiculares. As retas perpendiculares são aquelas que se cruzam também, então a gente pode falar que as perpendiculares, elas também são concorrentes, porque elas se cruzam. Porém, elas têm uma característica a mais, elas se cruzam formando uma cruz certinha. Por exemplo, assim e assim, ó. Não formou uma cruz certinha? Então, são retas perpendiculares. Outro exemplo é o sinalzinho de mais. Esta reta se cruzou com esta, formando uma cruz certinha, né? Em pezinha, que a gente fala. Então, são retas perpendiculares. Lembrando que as retas perpendiculares também são concorrentes. Por quê? Porque elas não se cruzaram em um ponto. Meus amores, agora eu quero que vocês peguem a página 127 para fazer o exercício 5. Pausa o vídeo, lê o exercício e volta aqui para a explicação. 2 retas paralelas podem ser concorrentes? Ó, as paralelas que nunca se encontram podem ser concorrentes, que são aquelas que se encontram?
Vocês vão responder sim ou não. Duas retas concorrentes podem ser perpendiculares? As concorrentes, que são aquelas que se cruzam, podem se cruzar de tal forma que fica uma cruz certinha? Sim ou não? Vocês vão pensar e vão responder aqui. Agora, eu quero que vocês peguem na página 127 e 128 o exercício 6. Pausa o vídeo, leia o exercício e volta aqui para a explicação. Neste exercício diz que nós temos aqui a imagem de um trilho de trem, formada pelos trilhos de metal, que é este e este, e pelos dormentes, que são estes pedaços de madeira que ligam os trilhos de metal. Qual seria a posição de dois trilhos de metal? Deste, que está assim, e deste, que está assim. Eles são paralelos, concorrentes ou perpendiculares? Vocês vão escrever aqui. E a posição de dois dormentes, que são os pedaços de madeira, que estão assim e assim? Eles são paralelos, concorrentes ou perpendiculares? E a posição de um trilho de metal, que está assim, com um dormente, que está assim? É paralelo, concorrente ou perpendicular? Vocês vão responder aqui para a tia Adriana. Combinado? Peguem agora também na página 128 o exercício 7. Leiam ele. Neste exercício diz que aqui a gente tem uma cerca formada por estes pedaços de madeira, que são chamados de mourões, e os fios de arame. Vocês vão ler as alternativas e marcar aquela que vocês acham que é a verdadeira. Combinado? Vamos agora para a página 134, o exercício 5. Neste exercício, nós temos a imagem de uma rua, de um quarteirão, na verdade, uma região de um bairro. Nós temos aqui a Rua São Paulo, a Rua Piauí, a Rua Goiás, a Rua Paraná e a Rua Recife. Achem para a tia Adriana duas ruas que fiquem paralelas, ou seja, que não se encontram, que ficam assim, sem se encontrar. Escreva o nome desta e desta. Achem para a tia Adriana duas ruas que são perpendiculares, que são aquelas que se cruzam formando uma cruz certinha. Coloquem o nome aqui para a tia Adriana, de duas ruas perpendiculares. Achem também duas ruas que são concorrentes, mas não perpendiculares, ou seja, que se cruzam assim, formando tipo um X. Coloquem o nome aqui. Combinado? Meninos, hoje ainda nós vamos estudar localização e movimentação. Para a gente se localizar no espaço, antigamente a gente usava mapas, Hoje em dia tem o GPS. Mas tanto os mapas quanto o GPS usam o mesmo sistema de localização, que é chamado de plano cartesiano ou sistema cartesiano. O que é isso, tia Adriana? Vejam só neste exemplo. O Fábio está tentando achar aqui para onde ele deve ir. E este moço deu a seguinte informação. A rua que procura está no setor B12. Olhem para o mapa. O mapa, aqui embaixo, é formado por letras. E aqui na vertical, por números. A gente tem que achar onde será o B12. Vejam só, B está aqui. É assim o B, ó. 2. O 2 é assim. Aonde o B se encontra com 2? Neste quadradinho. Então, o endereço que o Fábio procura está aqui, nesta rua. Vou dar mais um exemplo para vocês entenderem melhor. Vejam só. Aqui eu tenho um sistema cartesiano. Nós temos o eixo horizontal, que é o deitado,
e o eixo vertical, que é o em pé. E nós temos 3 pontos para localizar. O ponto A, o ponto B e o ponto C. É como se fosse um quarteirão, né? E aqui é a casa de uma pessoa, aqui é a casa de outra e aqui é a casa de outra. Como que a gente localiza esse ponto A? Primeiro, sempre, a gente olha no eixo horizontal. O ponto A não está aqui? Desce. Que número que está na horizontal? 3. O ponto A não está aqui? Vai para o lado para ver na vertical. Qual que é o número que representa este ponto A? Vejam só, é o número 4. Então, a gente diz que a coordenada do ponto A é 3, 4. Por quê? Na horizontal, ele está no número 3 e na vertical, ele está no número 4. Vamos ver o ponto B? O ponto B, sempre primeiro na horizontal. Desce. Põe o dedinho aí, desce. Ele está em que número? 4. E na vertical, vamos ver, 1. Então, a gente diz que a coordenada do ponto B é 4, 1. Vamos ver do C? Põe o dedinho no C, vai para baixo primeiro, sempre. 1. E para o lado? 3. Então, a coordenada do ponto C é 1, 3. Entenderam? É este sistema que o GPS usa para localizar um endereço e guiar a gente até ele. Interessante, né? Meninos, eu quero que vocês peguem agora a página 132 e façam este exercício 3. Ele é igualzinho, né? Só que com números diferentes, o que a tia Adriana acabou de explicar. Vejam só. Leiam o exercício, né? Pausa o vídeo e volta agora para a explicação. Ponto A. Qual será a coordenada deste ponto A? Sempre primeiro a gente vai olhar na horizontal. Desce. Que número que tá? 3. Vai para o lado. 4. Então, vocês vão vir aqui, colocar o 3, ponto e vírgula, para separar, e o 4. Vamos ver o ponto B. Olha que legal este ponto B. Ele já está aqui. Em que ponto? 2. Vamos para o lado? Para o lado está quem? O 0. É isso mesmo, pode acontecer. Então, a coordenada do ponto B é 2, ponto e vírgula, 0. Façam sozinhos do C e do D, combinado? Vamos agora 135 e 136. Nestas duas páginas, nós faremos o exercício 7. Pausa o vídeo, lê o exercício e volta aqui para a explicação. Neste exercício, é um jogo, né? O Tiago, ele arriscou 4 palpites. B2, C4, D1 e E5. E a gente tem que somar quantos pontos ele fez. Vejam só, B2. Vamos achar? B2. É aqui. Ele pontuou no B2? Não. Vamos ver C4. C4. Ele pontuou a estrela. Quantos pontos? 95. Vocês vão encontrar o D1, o E5, somar a pontuação do Tiago e marcar aqui qual a alternativa correta, combinado? Terminou, fotografa tudo e manda para a tia Adriana fazer a correção. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp também, combinado? Bom trabalho, um beijo e tchau, tchau. Até a próxima aula.